Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda sobre um dos milagres mais significativos da Bíblia. Uma história que nos ensina sobre provisão, confiança e a verdadeira natureza da prosperidade aos olhos de Deus. Vamos mergulhar juntos na história do maná no deserto. Imaginem a cena. O povo de Israel, recém-libertado da escravidão no Egito, agora se encontra em um deserto vasto e árido. A euforia da liberdade começa a dar lugar ao medo e à incerteza. A comida que trouxeram do Egito acabou, e o estômago roncando fala mais alto que a fé. Eles começam a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos. Vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Soa familiar? Quantas vezes, em nosso próprio deserto, quando os recursos parecem escassos e o futuro é incerto, nós também murmuramos, questionamos se Deus realmente está no controle. Desejamos voltar para uma escravidão conhecida, em vez de confiar na liberdade desconhecida que Deus nos prometeu. É nesse exato momento de desespero e incredulidade que Deus intervém de uma forma espetacular. Ele diz a Moisés, em Êxodo, capítulo 16, versículo 4: eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Prestem atenção nessas palavras. A porção necessária para cada dia. Na manhã seguinte, quando o orvalho evaporou, algo incrível havia acontecido. Sobre a superfície do deserto, havia uma coisa fina, semelhante a flocos, como a geada sobre a terra. O povo olhou e perguntou: manhu, que em hebraico significa o que é isto? E assim, eles o chamaram de maná. Era o pão do céu, a provisão milagrosa de Deus. Mas aqui vem a lição mais importante. A regra que Deus estabeleceu e que desafia toda a nossa lógica humana sobre riqueza e segurança. Cada pessoa deveria colher apenas o suficiente para a sua família. Um homem por pessoa, que é cerca de 2 litros. Nem mais, nem menos. E Deus foi claro: não guardem nada para o dia seguinte. Isso é radical, não é? Em um mundo que nos ensina a acumular, a poupar para os dias difíceis, a construir grandes celeiros e contas bancárias recheadas, Deus ensina uma lição de dependência diária. Ele estava tentando mudar a mentalidade de escravos do seu povo, uma mentalidade de escassez, que os fazia querer acumular e guardar por medo do amanhã. Deus queria que eles vivessem com uma mentalidade de filhos amados, que confiam que o Pai proverá a cada novo amanhecer. Claro, alguns não ouviram. A Bíblia nos conta que, desobedecendo a ordem de Moisés, algumas pessoas guardaram parte do maná para a manhã seguinte. E o que aconteceu? A palavra diz que o maná criou vermes e começou a cheirar mal. A tentativa de garantir o futuro com as próprias mãos resultou em podridão. Aquilo que deveria ser bênção se tornou maldição por causa da desobediência e da falta de fé. O que isso nos ensina hoje? A verdadeira prosperidade no reino de Deus não é ter os cofres cheios a ponto de não precisarmos mais dele. A verdadeira prosperidade é acordar a cada manhã com a certeza de que a provisão de Deus nos encontrará. É viver em uma relação de dependência viva com o nosso Criador. É entender que a nossa segurança não está no que acumulamos, mas em quem nos sustenta. Jesus reforça essa lição no Novo Testamento, quando nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele o disse o pão do mês, ou o pão do ano. Ele nos ensinou a pedir pela provisão diária, a confiar que, assim como Deus alimentou Israel no deserto por 40 anos, Ele também cuidará de nós, dia após dia. Isso não significa que não devemos planejar, trabalhar ou ser prudentes. A Bíblia está cheia de conselhos sobre a sabedoria e a diligência, mas significa que o nosso coração
não deve estar ansioso pela manhã. A nossa confiança não deve repousar em nossos próprios esforços ou recursos, mas na fidelidade inabalável de Deus. Havia uma exceção à regra do maná. No sexto dia da semana, Deus instruiu o povo a colher uma porção dupla. Por quê? Porque o sétimo dia era o sábado, o dia de descanso, um dia santo para o Senhor. E, milagrosamente, o maná colhido no sexto dia não estragava. Ele permanecia fresco para ser comido no sábado. Vejam a beleza e a sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo em que ele ensinava sobre a dependência diária, ele também ensinava sobre a importância do descanso e da santidade. Ele estava mostrando que a sua provisão está ligada à obediência aos seus princípios. Confiar nele para o pão diário também significa confiar nele o suficiente para descansar, para separar um tempo para adorá-lo, sabendo que ele cuidará de tudo. Amados, talvez você esteja atravessando um deserto em sua vida agora mesmo. Talvez você esteja olhando para suas finanças, sua saúde, seu trabalho ou sua família, e tudo o que vê é escassez e incerteza. Você está se perguntando: o que é isto? Como vou sobreviver a isso? Quero te encorajar hoje com a história do maná. O mesmo Deus que fez chover pão do céu para milhões de pessoas no deserto é o seu Deus. Ele vê a sua necessidade. Ele ouve o seu clamor, mesmo quando ele se parece com murmuração. E ele tem uma provisão diária, feita sob medida, especialmente para você. A sua tarefa não é se preocupar em como resolverá o problema do mês que vem. A sua tarefa é abrir os olhos e o coração para o maná de hoje. Qual é a provisão de Deus para você neste exato dia? Pode ser uma ideia, uma porta que se abre, uma palavra de encorajamento de um amigo, uma força que você não sabia que tinha, ou a paz que excede todo entendimento em meio à tempestade. Não tente acumular a graça de amanhã. A graça que você tem é para hoje. Viva plenamente no hoje, confiando que o Deus do maná já preparou a provisão de amanhã. Quando você tenta controlar o futuro VOC, acaba com maná podre, ansiedade, estresse e medo. Mas quando você confia na provisão diária, você experimenta a doçura e a suficiência do cuidado de Deus. Vamos fazer uma oração juntos. Feche seus olhos onde você estiver e vamos apresentar nossos desertos ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pela lição do maná, que nos lembra que a nossa confiança deve estar somente em ti. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que murmuramos, pelas vezes em que duvidamos da tua provisão e tentamos garantir nosso futuro com nossas próprias mãos. Perdoa-nos pela ansiedade e pelo medo. Pai, hoje nós escolhemos confiar em ti. Nós reconhecemos que tu és o nosso provedor, o nosso Jeová Jireh. Nós te pedimos, em nome de Jesus, pelo nosso pão de cada dia. Dá-nos a provisão para hoje, a força, a sabedoria, a paz, os recursos financeiros e emocionais que precisamos para esse dia. Ajuda-nos a não nos preocuparmos com o amanhã, mas a descansar na tua fidelidade. Para cada pessoa que está em um deserto agora, eu peço, Pai, que tu faças chover o teu maná sobre a vida dela. Mostra a tua provisão de forma milagrosa e inconfundível. Transforma a mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância, não de acúmulo, mas de confiança na tua suficiência diária. Que possamos aprender a descansar em ti, a santificar os teus caminhos e a viver em total dependência do teu amor. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és fiel para cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, espero que esta oração e esta palavra tenham tocado o seu coração e trazido o que vocês precisam para o dia de hoje. Se esta mensagem te abençoou, por favor, curta este vídeo para que o YouTube o mostre a mais pessoas que também precisam ouvir sobre o Deus que provê. Deixe seu amém nos comentários para declarar que você confia na provisão diária de Deus
para a sua vida. E não se esqueça de compartilhar esta mensagem com seus amigos, familiares e com todos que você sabe que estão precisando de um milagre. Ao compartilhar, você se torna um canal de bênçãos na vida de outros. Que Deus abençoe ricamente o seu dia com um maná fresco do céu. Obrigado por assistir e até a próxima.